Olá, turma! De volta à Língua Portuguesa 2, módulo 4. O que teremos para esse módulo 4, professora Andressa? Vamos ver um tipo de gênero textual muito falado, ouvido, mas que às vezes causa confusão. A poesia, a canção popular e o poema. Lembrando que poesia e poema, eles são a mesma coisa no sentido de como é a estrutura do texto. Só que poesia é uma coleção de textos de um determinado autor e o poema é um texto só. E o que a canção popular e o poema, Andressa, têm em comum? Veremos isso agora. A palavra cantada é uma guardiã da memória. Então, sabemos que, obviamente, a canção ela é algo cantado. E como isso era antigamente com o poema? Ele também era cantado? Vamos ver. Isso é uma curiosidade. Olha só como funcionava no começo, vamos dizer assim, da nossa sociedade, né? Guerreiros descreviam as batalhas em verso e música para memorizá-las mais facilmente e as cantavam quando retornavam à sua terra, documentando o acontecido. Poetas percorriam as aldeias cantando e contando suas inúmeras histórias, como maneira de renovar as lembranças e emoções de muitas gerações. Ora, vamos lembrar que se eu estou aqui no período inicial da minha sociedade, eu tenho poucas pessoas que têm o letramento, ou seja, que sabem escrever. E aí, o contexto social histórico, ele continua, ele está rolando ali atrás. E como que eu vou fazer para contar essas batalhas, esse marco histórico que eu tenho daquela sociedade? Através das canções. E essas canções são o quê? São uma espécie de poesia declamada. Mas como eu não sei escrever, eu vou fazer aquela memória se tornar conhecida por meio das canções. Então, era isso que acontecia antigamente. Antigamente, que eu falo, não só lá no início da sociedade, porque isso perdura. Hoje, talvez, nós temos, assim, uma deficiência em questão cultural da nossa canção popular, porque não temos ouvido, talvez, muitas músicas no sentido de contar uma história de um contexto social da nossa época. Mas até 1960, 1970, isso era muito perspicaz, acontecia demais. Inclusive, muitos cantores brasileiros foram exilados devido a uma defesa de ponto de vista por meio da música, né? Lembrando de Caetano Veloso e Gilberto Gil, na época da Tropicália. Então, a música ali entre 1960, 1970, 1950, 60 e 70, foi um marco na nossa história. E era muito mais propício eu falar do que estava acontecendo por meio dessa música do que por algo escrito, ou escultura, ou desenho, ou arte plástica, né? Por exemplo. Agora, o que são as canções populares? As canções populares continuam sendo um meio de manifestação das pessoas a respeito das múltiplas questões que vivenciam no cotidiano. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Obviamente também que eu falar que em 2020 nós vivemos numa sociedade um tanto quanto diferente de outras décadas é normal. Hoje nós temos estilos musicais que são diferentes daqueles que as pessoas escutavam em outras décadas. Porém, entretanto, todavia, não deixam de passar o acontecimento daquela classe social, daquele grupo social. E eu vou citar um exemplo que talvez alguns de vocês escutem muito, o hip hop. Né? O rap, a batalha de rap é algo poético, trazido desde a época trovadoresca até os dias atuais. Então,
eles falam sobre aquela classe, sobre aquele sistema que eles vivem, que para alguns é inexistente. Por quê? Porque é desconhecido, não faz parte da realidade. Mas a partir do momento que eu escuto aquela canção, aquela realidade, ela é existente para mim. Então, olha só que bacana e como é importante a canção popular. Porque ela chega em qualquer grupo e por mais que esse grupo não faça o uso desse som continuamente, ele em certo momento ele vai escutar aquilo e descobrir outras ideologias existentes no mundo, que não somente a deles. Porque é muito fácil a Andressa dizer que gosta de música popular brasileira e ficar ali, música popular brasileira e rock popular também. Ok, mas e as outras? E os que permeiam por aí? Eu preciso também ter sabedoria e ter noção do que são outros contextos sociais que me rodeiam. Então, as canções populares, elas são letras de música, né, de canção, muito se assemelha ao poema, pois normalmente estrutura-se em estrofes com versos. Andressa, quando você fala em poema, já me vem à cabeça aquele conjunto de estrofes divididos em versos. O que são versos? Versos é cada linha do poema e o conjunto desses versos são as estrofes. E as músicas, elas são muito parecidas. Por quê? Porque elas trazem muito ritmo, algumas têm rima, como eu falei anteriormente, a batalha de rima das pessoas que cantam rap, né? Então, eles precisam fazer essa rima. Eu tenho, algum de vocês conhecem Caju e Castanha, que são dois repentistas, né, muito reconhecidos no Nordeste brasileiro, e eles fazem essa rima no momento que eles estão se apresentando. É claro que eles já têm um repertório, mas isso acontece também, alguma pessoa fala uma palavra ou uma ideia e em cima daquilo eles desenvolvem toda a sua canção. Então, é algo muito difícil, mas tem um reconhecimento de ser algo poético. Porque, além dos versos, possui métrica e faz uso de recursos expressivos, como figuras de linguagens, rimas e liberdade poética com vistas a favorecer o ritmo. Andressa, o que é essa liberdade poética que cabe, então, aos poemas e às canções populares? Essa liberdade poética quer dizer que eu posso e tenho a liberdade de fugir da minha gramática normativa. Então, dependendo, por exemplo, de uma canção, ao que eu quero passar para o meu público, eu posso usar o nós, vai, gramaticalmente é inadequado, porque nós sabemos que esse verbo ele precisa concordar com o meu sujeito, então teria que ser nós vamos. Mas dentro de uma poesia, dentro de uma canção popular, o autor ele pode utilizar esse recurso até para atingir o público, ou o público leitor, ou o público que irá escutar a sua música de uma maneira mais agradável. Então, ele tem essa liberdade poética. Carlos Drummond dizia em seu um poema assim, dê-me um pão, assim diz a boa gramática, mas na verdade me dá um pão, que é a língua do povo brasileiro. Ora, o que ele quis dizer aqui? Eu tenho uma colocação pronominal que pede-se dá-se um pão, porque início de frase começada com verbo, ela tem que vir com a colocação pronominal depois do verbo. Mas a gente dificilmente vai ver alguém chegando em uma padaria e dizer ao padeiro, dê-me um pão, por favor. Me dá o pão e vamos embora. Isso é permitido na nossa fala. Na nossa escrita, eu sou punido um pouco por isso, porque está inadequado em relação à gramática normativa. Agora, dentro da minha canção e dentro da minha poesia, eu tenho essa liberdade. Eu posso escrever coisas inadequadas, de modo que o meu objetivo seja alcançar aquele público leitor. Às vezes também eu faço isso como uma forma de crítica,
né? Assim como eu falei para vocês dos cantores e artistas de 1960, que é chamado de Tropicália, eles faziam exatamente uma crítica ao sistema. E aí eu tenho aquele preconceito que o falar adequadamente parece algo muito burguês. E isso era uma crítica feita naquela época. Logo, vocês estão agora cientes que dentro de uma canção e de um poema, eu tenho essa liberdade de expressão. Pessoal, lembrando que é dentro desses gêneros textuais, tá? Outros gêneros textuais que nós já estudamos, eles não vão ter essa permissão. A gramática normativa, ela vai ser precisa. E na canção popular e no poema, eu tenho essa liberdade de escolher o jeito que eu vou escrever, tá? O que difere o poema da canção são a harmonia e a composição musical. Então, é lógico, dentro da canção, eu tenho essa harmonia, né, que quem é músico sabe como coloca isso, dentro das cifras, tem os instrumentos musicais, ele vai precisar encaixar exatamente dentro daquela nota musical para ter, assim, a sua melodia e a sua harmonia de forma que seja cantada. E as canções populares, talvez vocês estão pensando assim, se eu me recordo bem, tem Tonico e Tinoco, que faziam canções populares em relação, né, ao caipira, ao sertanejo, e aí são histórias bacanas e uma realidade de vida e de sociedade. Ela também é canção popular, mas talvez o nome remete só a isso. Não devemos esquecer que a canção popular é feita para qualquer tipo e estilo musical. E aí nós vamos ver quais são os poemas e o que permeia a estrutura do poema na nossa próxima unidade. Até lá!